Bem, prezados telespectadores e rádio ouvintes, nós vamos entrar agora na parte mais importante do programa Encontro com Fiorelli. Nós já estamos aqui com a nossa ilustre palestrante, que é a doutora Fausta Correia Nogueira, que tenho certeza que vai falar muita coisa boa aqui. É uma renomada terapeuta complementar. Ela tem um mini currículo muito bonito, mas é uma renomada terapeuta complementar. Tenho certeza que vai ter muitos assuntos importantes aqui na pauta que nós vamos desenvolver aqui. Mas primeiro nós vamos cumprimentá-la para depois, então, fazer a primeira pergunta. Bom dia ainda, não, boa tarde, doutora Fausta. É um prazer e uma honra muito grande tê-la aqui no programa Encontro com Fiorelli, que, aliás, eu quero agradecer ao meu grande amigo aí, que é o ilustre e renomado presidente da Firjan, da representação Centro-Sul Fluminense aqui, que está aqui em Três Rios, onde ele faz a programação aqui da Firjan. E eu conversando com ele, falou: Fiorelli, tem uma pessoa que eu gostaria que você entrevistasse, eu vou te dar o nome dela e o telefone para você entrar em contato e convidá-la. Eu falei: pois não, a minha felicidade é essa, que as pessoas elas entram no programa de um amigo, outro, e já entrevistei, como eu estava falando, complementa hoje 8.999 palestrantes da minha cidade, do estado, do Brasil e mais de 16 ou 20 do exterior. Então é uma quantidade extraordinária. E o primeiro programa nosso, eu estava falando para a doutora Fausta, que ele começou no primeiro sábado de 1989. Tem um bocado de tempo, né? Aí são mais de 3 décadas, né? E hoje ela complementa 8.999 palestrantes. E é uma honra para mim. Então, boa tarde, doutora Fausta. Boa tarde, Fiorelli. Prazer meu. Obrigada. Obrigada pelo convite. Doutora, por sua conta. Estou aqui, na verdade, no mundo, né, como terapeuta, nesse momento, para ajudar as pessoas a se encontrarem. Isso aqui é importante, né? Na verdade, foi muito importante para mim. E através da minha cura, eu descobri que eu tinha que curar os outros. Maravilhoso, tá vendo? Então tá bom. Bem, agora a primeira pergunta, doutora Fausta, como é que entrou nessa estrada tão maravilhosa da terapia, né, complementar? Foi instintivamente, alguma pessoa amiga, da família, que falou: não, faça entre nessa estrada bonita da terapia complementar? Então, na verdade, verdadeira, eu sempre gostei muito de comportamento humano, mas na época de fazer vestibular eu falava que eu não podia fazer psicologia porque eu ia falar mais que paciente. Porque eu falo bastante. Aí eu fiz, na verdade, engenharia de produção, mas em todas as minhas experiências profissionais o que mais me impactava era a relação com as pessoas. Era tipo, deu um problema na minha produção e eu ia lá no chão de fábrica descobrir com o meu operador o que estava acontecendo para aquilo, o que estava impactando a produção dele. Depois de um tempo aquilo passou a não fazer mais sentido para mim, trabalhar em fábrica, eu pedi demissão. E aí uma depressão que já me visitava de vez em quando veio mais forte. Olha. E no processo de depressão eu procurei as terapias tradicionais e que são importantíssimas e que me ajudaram demais. Passei por tratamento psiquiátrico, tomei remédio por algum tempo, sim, porque eu acho que quando você está naquele nível mais baixo, você precisa, de fato, porque já é físico, né? Isso aí. E aí eu fazia terapia tradicional.
e ia procurando coisas sobre autoconhecimento. E um dia eu cheguei ao Theta Healing, que é a principal técnica que eu trabalho hoje. E daí, em uma sessão de Theta Healing, eu percebi que eu consegui curar coisas que eu já trabalhava na terapia tradicional há muito tempo. Olha. E não estou dizendo que a terapia tradicional não seja útil, é ótima, eu adoro, inclusive. Já fiz várias vezes, tenho vontade de voltar a fazer. Só que com isso eu entrei para esse mundo da terapia complementar e aí eu fui descobrindo que por que a gente às vezes não consegue curar alguma coisa no mental? Porque ela não está no mental. A gente tem uma série de corpos, que são frequências de onda mesmo, distintas, e que o mental é apenas uma delas. Então, quando a gente está trabalhando só no mental, se a frequência que estiver desarmonizada estiver no corpo emocional ou estiver no corpo físico, a gente não consegue tratar. E daí que eu comecei no mundo das terapias holísticas complementares. E assim, com pessoas e tudo, você foi tendo aquele contato, né? Sim. E aí depois que você entra uma vez, tem uma professora minha que ela fala, depois que você viu, você não consegue mais desver. Então você começa a ver as coisas acontecendo, a sua mente fala, isso é uma loucura, não faz o menor sentido. Mas está acontecendo ainda assim. E aí eu estou estudando para descobrir cada vez mais o que é isso, o que causa isso, como que a gente resolve isso. É interessante, isso é importante, né? Bem, agora, doutora Fausta, por que estou Fausta? Estou Fausta é o nome da minha página no Instagram e é o nome desse meu projeto, né, sim. Hoje. E eu estou... Pode desenvolver bem, que tem muito tempo, tá? Tá, beleza. O Estou Fausta vem justamente dessa parte de você perceber que tudo é impermanente, tudo muda. Eu estou Fausta nesse momento. E como eu já contei, eu já estive engenheira, hoje eu estou terapeuta. Interessante. E a vida vai mudando. E para mim... Gradativamente, né? E para mim não só nessa vida, sabe? Para mim, energeticamente, a gente está... É um pouco louco isso que eu vou falar. Mas o tempo é linear na nossa mente. A gente criou essa ideia de tempo linear para a gente se organizar. Mas, na verdade, o tempo não é linear se você for pela física quântica. Então, tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Isso é verdade. Em vários mundos. E isso, para a nossa mente, é muito desafiador de Ainda entender. mais nesse momento, né? Porque eu que sou de um tempo que tão longe se vai, era completamente dessa vida de hoje. Eu tenho coisas que eu vejo hoje que eu fico estupefato. Como, né? Meu Deus do céu, não é possível, entendeu? Eu me lembro que quando a pessoa tinha tuberculose, há 60 anos atrás, o médico, não, isso é tuberculose e tal, mas você tem que ir para um lugar onde é que é bem fresquinho, que venta, que tem sol, árvore, que você vai ficar curado. Mas não era injeção, não era antibiótico nem nada. E a pessoa ficava, agora como eu não sei, eram umas coisas assim maravilhosas, tinha aquele contato, aquele bate-papo com a família, sentava os filhos, as filhas, a mãe, o pai, e tinha que agradecer a Deus, e hoje não tem mais, senta. Acabou. Então, eu sou dessa época, então eu estou vendo que nessa colocação sua aí tem uma conexão com isso que eu falei aqui, mas pode desenvolver. Tem. Não, na verdade tem muito até. Essa questão que você está falando da natureza é voltar para a gente mesmo, né? É voltar para dentro. E é uma coisa que eu faço muita questão de fazer sempre que eu posso, porque me reenergiza. A gente perdeu, de fato, o contato com a natureza, e o problema não é perder o contato com a natureza externa, o problema é a gente perder o contato com a nossa natureza interna. Isso aí. Que a natureza normal, estão destruindo ela, né? Infelizmente. Infelizmente. É outra coisa que a gente tem que
ser muito cauteloso e olhar muito para as nossas ações para ver o que a gente está contribuindo para isso. Olha só o que ela disse. Sabe, porque não é, com uma lei eu vou resolver o problema. Eu tenho uma crença, hoje depois a gente vai falar mais de crença, mas que tudo que acontece no mundo é pro bem, pro bom, pro belo e pro justo. Então, Deus para mim, não sei se funciona para você, mas... Também. Deus para mim aproveita até as coisas que a gente vê mentalmente como negativa para dar lições e para limpar. Que é o caso dos incêndios na Austrália, por exemplo, atualmente. A Amazônia já tem mais de 20 e tantos % destruída. Aquilo ali é o coração do mundo. Ali é um oxigênio, aquilo ali é uma vida para o mundo. E destruindo vai afetar o mundo todo. Mas não estão nem aí, ó. Entendeu? Estão destruindo, acabando. Olha, tem hora que eu fico decepcionado, doutora Fausta. Fico porque eu não acredito que eles não dão valor e não dão um basta nisso. Porque jeito de terminar esses incêndios, essas coisas todas, tem. É só querer, entendeu? Mas eles estão pensando naquilo que vocês sabem o que é. Não preciso falar. É um grande problema, né, que eu vejo. A gente olha muito para o externo e a gente às vezes coloca na mão de governantes a estrutura que a gente resolveu para a nossa sociedade hoje, né? Mas uma responsabilidade que, lógico, é deles, mas é nossa também. E a gente abre mão dela. Porque quando a gente joga um lixo na rua, não adianta eu reclamar do político que não está resolvendo o problema do incêndio, do desmatamento. Olha, isso é importante, ó. Se eu não conseguir me reorganizar e olhar para os meus comportamentos. Parte. Exatamente. Deus dissera um dia, faça a tua parte que eu farei a minha. E nós estamos fazendo? Essa é a pergunta, né? Na verdade, é isso. A gente está fazendo a nossa parte e eu acredito muito no pequeno, sabe? No começar no pequeno. Porque existe uma lei hermética que diz que assim como está em cima, está embaixo. Olha. Assim como está no grande, está no pequeno. Também. E se a gente olhar para a natureza, isso realmente funciona. Os sistemas, se você começar a observá-los, tudo é muito parecido. Se você olhar para o nosso pulmão, por exemplo, não parece uma árvore invertida? É a natureza. Mas é mesmo. E a gente se perde um pouco porque a gente quer cobrar no macro, mas a gente não faz no micro. Parabéns, parabéns. Então, hoje, para mim, assim, por exemplo, em 2018 eu fiquei muito desgastada com as eleições. Foi uma coisa que me desgastou muito. Em todos os âmbitos. E eu percebi o quê? Que eu perdi muita energia e não resolvi um problema. Até porque não estava na minha mão resolver. É isso aí, perfeito. E desde então eu comecei a olhar ainda mais para dentro, porque eu já olhava nessa época, mas a gente esquece, né, das coisas que a gente já sabe de vez em quando. E aí eu comecei a olhar ainda mais para dentro e ver, gente, o que de fora que está me incomodando? Por que está ressoando tanto em mim isso? Por que isso está me incomodando tanto? Boa pergunta que você fez a si mesma. Né? E aí tem do Joe Vitale, eu não lembro. Eu não lembro agora o autor do Ho'oponopono, que eu não sei se você conhece essa técnica. É uma técnica de cura de eu curo em mim e o externo se cura. Olha só. É a história de um médico, até que a filha dele estava desenganada, e aí ele começou a fazer a autocura para ele aceitar que ela ia morrer. Olha. E ela se recuperou. Olha só, minha gente. E o Ho'oponopono, são 4 frasezinhas muito simples, mas o grande segredo dele é que você tem que realmente sentir. Não adianta só ficar repetindo palavras, que tem a ver com o negócio dos corpos que eu te falei, né? Do mental, do coisa. A gente tem que sentir de fato. E o Ho'oponopono se você tem um problema com uma pessoa, por exemplo, está com dificuldade de perdoar, você começa a pensar nela
ou só em você mesmo, pensar no seu corpo e dizer: sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. E a gente faz isso como um mantra até a gente internalizar e realmente sentir. E isso cura na gente as partes que têm ressonância com o outro ou com o lado de fora. Perfeito. E quando a gente se cura, a gente cura o mundo. Parabéns. Boa resposta. Agora, doutora Fausta, tem uma outra pergunta importante. Vi que a doutora é master em programação neurolinguística, né? Neurolinguística, né? O que é isso e como pode nos ajudar? Uma boa pergunta essa aqui. A programação neurolinguística, que eu vou abreviar como PNL, que é como a gente chama aqui no Brasil, né? É NLP em inglês, mas no Brasil para os estudantes é PNL, que fica mais curtinho. A programação neurolinguística trata do estudo da experiência subjetiva. O que é isso? A gente está aqui, eu estou falando com você e eu estou recebendo informações suas, do meio como um todo, através da minha visão, do meu olfato, do meu tato, dos meus sentidos, né? E a gente tem a ilusão, com a mente, se a gente não estuda, que isso que a gente está recebendo de informação, o que a gente processa é a realidade total. Mas, na verdade, a gente só consegue, por segundo, processar de 6 a 7 estímulos. Então, eu estou te vendo aqui, tem um monte de coisa acontecendo, tem várias outras coisas aqui, e que eu não consigo processar isso. Por quê? É muita informação que a gente recebe. Eu nunca lembro qual é a quantidade exata, mas assim, uma quantidade de bits imensa por segundo. E como a gente não consegue processar isso de forma consciente, a gente passa por filtros. A gente distorce, a gente omite algumas coisas. Por exemplo, eu não estava prestando atenção ao copo d'água até agora, então eu estou omitindo ele. Ele está triste. Ele está triste. A gente generaliza para caber nas nossas caixinhas, para a gente conseguir processar aquilo. E daí a gente gera uma realidade interna. Que no nosso mundo, essa realidade interna é a nossa realidade. Pra gente é a realidade que existe. Nua e crua. Só que na verdade o exterior é muito maior do que isso. Muito maior. E a gente se confunde. E a PNL pode muito ajudar a gente só com essa percepção, só de a gente entender o modelo de como funciona a nossa realidade interna versus a realidade externa, a gente já ganha uma consciência muito grande para entender que o que a gente não está vendo, na verdade, não é o que é só o que a gente está vendo. Está vendo, é verdade. É isso aí, disse muito bem, é só o que está vendo, né? É só o que a gente consegue perceber. Tem pessoas que não atentam para isso, né? Não. E a gente, por exemplo, se eu pego essa folha aqui, você está vendo uma coisa e eu estou vendo outra coisa. Eu estou vendo basicamente só uma linha e só um trechinho. Você está vendo ela inteira. É a mesma folha. A mesma... Mas eu não consigo ver a mesma coisa que você. Interessante. Deu um exemplo muito importante, né? Essa vida, né, é uma coisa fantástica, né? Verdade. Tem coisas aí que a gente nem imagina, né? Há muito mais entre o céu e a terra do que a gente pode compreender. Mas né? é mesmo. Aliás, o mundo mesmo é um mistério, né? Porque tem horas, doutora Fausta, que eu fico analisando assim, né, e conjecturando no acalento do nosso lar. Que, pô, meu Deus, como é que começou esse mundo? Há quantos anos atrás começou isso? Não é? Como é que começou isso? Eu nunca vi ninguém falar isso, só começou no dia tal, na hora tal, entendeu? No ano tal. É um mistério, né? É um mistério, aí a gente não sabe, e até porque o tempo e o espaço são abstrações da nossa mente. E foi interessante você falar do começo do mundo, porque eu lembrei de uma situação da física quântica,
que o que que acontece? No Big Bang, né, que era uma partículazinha antes da Terra surgir, que explodiu, Big Bang, o Big Bang lá, a eu- origem para a ciência. Eu vi falar isso outro dia na televisão, você lembrou bem. E aí, o que que a gente não percebe? Por que que a gente ainda está tão pouco evoluído? A gente vê tanto sofrimento, tanta dor ainda. Porque a gente não percebe que o outro sou eu. Porque se veio tudo da mesma partícula, você é uma parte de mim, eu sou uma parte de você. E quem está ouvindo é uma parte de nós. E a gente está todo mundo interligado. Porque tudo é energia. É mesmo, parabéns. Que coisa, né? Mas olha, é um mistério esse mundo, né? É um mistério, porque né, você vê, eu sempre falo que a coisa mais perfeita que existe no orbe terrestre é o ser humano. Porque é uma coisa uma criação que não tem palavras. Não tem nada mais perfeito do que a gente. Você vê, eu estou com 80 anos que eu fiz, com a graça de Deus. O meu coração bate a 80 anos, não tem férias, não tem 13º, não tem nada. E você não tem que mandar. E não tem que mandar, ele trabalha, eu estou roncando, dormindo, ele está trabalhando. Vocês já observaram, já fez essa conexão? Porque é uma coisa incrível, né? Como é que pode um órgão da gente bater a noite, dia e noite, por anos e anos e anos e anos, sem parar? Porque a gente trabalha, mas tem uma hora que vai, ó, e vai descansar. E ele? Você vê. E outros órgãos também, eu sempre falo, para mim não existe nada mais perfeito no mundo do que o órgão do ser humano. Concorda comigo? Sim, toda a natureza, né? Trabalha-se muito perfeitamente. As nossas células estão trocando o tempo todo. E tudo está acontecendo no nosso corpo e a gente nem se dá conta, né? A gente está muito acostumado a reclamar e muito pouco a se cuidar. A se cuidar e a olhar. Viu? Olha só. E a olhar para dentro mesmo e agradecer. Tipo, eu não tenho nada para agradecer. Você acordou hoje? Você sabe quantas pessoas morreram na noite passada? Então, se você acordou... Olha, isso é uma coisa importante. A gente não sabe mesmo, né? As pessoas têm que dar mais valor a isso, né? Porque enquanto a gente está batendo papo aqui, tem outras pessoas sofrendo, não é? Doente, num velório, com um filho, com uma filha, um pai, uma mãe, né? Então, esse mundo é uma coisa, né? Sinceramente, eu entrevisto aqui de diversas pessoas que vêm aqui e falam coisas importantes. Mas o que eu tenho na minha mente, que eu gostaria de saber, não fala como é que começou. Eu gostaria de saber quando começou. Né? Aí você vê, a Terra aparece numa bola voando. Então, e essa água toda do Brasil todo, né? Como é que ela pode estar num lugar e não cai entendeu? A gente fazendo uma análise assim, tem hora que se continuar fica maluco. A gente tem que ter muito cuidado. Mas não é verdade, doutora? Mas é verdade. Eu vejo que a doutora tem um pensamento assim muito longo, entendeu? De diversas áreas, entendeu? Mas mesmo assim, você tem hora que você fala, você também tem a sua... Né? Poxa, como é que pode isso, não é verdade? Tem alimentação. Eu vejo, a parte que eu vejo, né, de novo que a gente voltou ali na PNL, a parte que eu vejo e entendo dessa verdade de como o mundo começou e do que é o mundo, é uma coisa bastante profunda que muita gente acha que eu sou meio doida quando eu falo essas coisas. Mas, se a gente for olhar a malha espaço-tempo, né, que existe, e a gente está preso porque você falou da Terra voando, e é muito engraçado. Eu tenho ainda uma dificuldade bem grande de compreender isso, mas a física quântica fala com a gente que a gente tem uma malha espaço-tempo, como se fosse uma malha mesmo. E por que a Terra não cai? Porque ela está nessa malha. E essa malha é eletromagnética. Né? Então tudo tem a ver com o campo eletromagnético e com o campo eletromagnético da Terra, e está tudo sob vibração. E aí, voltando ao conceito, assim, que é para mim Deus,
Por muito tempo eu achei que Deus fosse um senhorzinho sentado lá na nuvem, com Jesus sentado à direita e tal. Eu achava isso. E depois, estudando cada vez mais, hoje eu vejo Deus como a inteligência que criou isso. Entende? Tem uma lei hermética que também que diz que o todo é mental. O todo é mente. O todo, pro hermetismo, é Deus. Então, ele é mental e isso é meio que uma comparação muito grosseira. Meio que um sonho de Deus. Sabe quando você está sonhando acordado, que você começa a construir as coisas? E é meio que como essa nossa vida que fosse um sonho de Deus. Muito bem... muito grosso modo, né? Porque é pra gente conseguir ter uma mínima ideia do que possa ser isso. Do que pode ser. Isso é verdade. Pra gente conseguir dar uma abstraída e falar assim, não, pode até fazer sentido. Só que tem todos esses detalhes que você tá falando. Porque imagina, a gente está construindo, se eu tô aqui, se eu começo a desenhar, eu quero mudar de casa e vou desenhar a minha casa dos sonhos. Eu vou colocar uns detalhes, mas alguns detalhes. Cada ser humano, ou cada ser completo, né? Porque a gente tá aqui, ó, com o Rio de Janeiro, essa cidade maravilhosa, onde hoje eu tenho o prazer de morar. Eu pedi para poder fazer isso aí, que é lindo. É lindo. Aliás, é a noutrora cidade maravilhosa, porque hoje ela é linda, mas hoje você não tem condição de ficar tranquilo dentro da cidade. Você vê quantos turistas estão deixando de ir lá, você vê crime, roubo, sequestro. Olha, sinceramente, nós estamos vivendo um momento, doutora Fausta, que eu fico analisando, falo que eu não esperava sentir isso, não, que eu estou vendo, não. Porque eu, quando tinha 17 anos, novinho, com aquele tupete bico de navio, lá, Tony Curtis, bacana, chegava no Rio de Janeiro, tinha crime, tinha roubo, mas era uma coisa pequenininha, como diz da escolinha do professor Raimundo, e o salário é pequenininho. Era uma coisa pequena. Eu contava dinheiro 10, 11 horas na rua, andava. Nunca fui assaltado, eu nunca tinha sido assaltado na minha vida. Um dia eu fui no Rio de Janeiro, lá no apartamento do nosso filho, em Copacabana. Aí saí com a minha esposa, estava com aquela neblina. Eu falei assim, eu tirei acho que R$600 no banco para fazer umas compras com ela. E entrei numa loja que vai como daqui, quase que lá na esquina, comprida. Mas aonde pagava as compras, era aqui na entrada, 1 metro você estava na rua. Quem estava lá fora via você contando dinheiro. Eu peguei, tirei meu dinheiro com a maior ingenuidade, fiei no bolso direito. Aí saí, abri o guarda-chuva, botei a mão no ombro da minha esposa, andei uns 2 metros, de repente fez assim no meu bolso. Uma coisa de segundo, não é minuto, nem hora, não. Eu olhei, canalha, safado, fiquei apavorado, levou até moeda, tirou o dinheiro todo, moeda. Aí tinha uma moça, né, sentada com o avô dela, falou, ih, meu senhor, calma, meu avô tirou 1.600 e pouco reais da aposentadoria dele, aconteceu a mesma coisa que o senhor. Quando eles falavam comigo sobre esse acontecimento, eu não acreditava. Falei, como é que pode enfiar a mão no bolso, tirar e ninguém vê que é? Mas é uma coisa tão rápida que, sinceramente, não pode calcular quantos segundos que é. Entendeu? Então, a gente está vendo tantas coisas aí, nós vamos falar mais para frente, que nós de meia hora dá uma paradinha de 2 ou 3 minutozinhos para voltar. Vamos pedir ao técnico, na técnica, para... Ele é o primeiro bloco, por favor.